Obrigada, gente, pelo apoio. Amém? Amém. Pessoal, boa noite. Paz seja com todos. Amém. Amém? Nós vamos dar continuidade nas lições de Filipenses. E hoje nós vamos ver a quarta lição. Né? A quarta lição está ligada ao perfil do cristão que a igreja precisa. Ou seja, o que nós vamos tratar aqui hoje é o que é necessário na nossa igreja de hoje. Né? Apesar de ser um relato da igreja lá do passado, né? Esse relato se aplica à nossa igreja hoje. Nós precisamos de ter uma situação, uma ação igual a esta, para que a igreja possa realmente se consolidar, né, como igreja de Cristo aqui na Terra. Tá? O conceito principal dessa lição de hoje está baseado no seguinte, no versículo de Filipenses capítulo 2, verso 21. Todos os outros buscam os seus interesses, não de Jesus Cristo. Nós vamos ver isso aqui para frente, tá? Que o aluno saiba que o verdadeiro cristão serve uns aos outros de modo desinteressado e sacrificial. Então, a finalidade nossa, estamos aqui, é servir uns aos outros, tá? Independente da situação que estejamos vivendo, podemos estar passando aí pelo vale, né? Mas a gente tem que entender que às vezes as pessoas estão numa situação pior que a nossa, né? E a gente tem que levar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, né? Uma palavra de afeto, sempre para as pessoas, porque tudo que nós fizermos aqui vai voltar para a gente. De repente aquela situação ruim que você possa estar passando, de repente ela muda, de repente não, ela muda, porque você está esquecendo daquela situação e se entregando completamente à obra de Cristo. Olha Paulo, né? Vocês estão assistindo a série que está passando na televisão? Muito boa, tá? Muito bom. Você vê que Paulo sofria demais. Era muito sofrimento. Era mais sofrimento do que alegria. Era mais sofrimento do que alegria. No entanto, ele se despia daquele sofrimento e vestia, né, a armadura, né, de servir as pessoas. Né? Ele vestia a roupa de servir as pessoas. Né? Ou seja, ele não queria saber o problema que ele estava enfrentando. Ele se colocava na posição da pessoa e servia a pessoa. Então, assim, o que está escrito? Vamos por partes aqui no nosso estudo, no nosso livro. Todo amigo verdadeiro é digno de confiança, pois está sempre disposto a sacrificar a sua própria vida em favor do amigo. Aí eu te pergunto, se você teria capacidade de sacrificar a sua vida por um amigo? Jesus teve. Tá? Jesus morreu por nós. Ele precisa ter morrido ali não. Era só dar ordem aos anjos para aplacar com aquela guarda romana, aquele povo que estava sacrificando, torturando ele. E isso na mesma hora ele seria entendido. Ele era um filho de Deus, é um filho de Deus. Né? Jesus é o seu amigo verdadeiro. Então o melhor amigo que nós temos hoje é Jesus. Né? No nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento cristão, o melhor amigo que nós temos é Jesus. Se nós seguirmos verdadeiramente, né, os passos de Jesus, né, nós vamos estar muito bem. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós Jesus. A gente tem que deixar aquele temperamento explosivo que de vez em quando a gente tem, né? Muitos falam assim, vou descer da cruz. Não é isso. Ninguém aqui foi crucificado, então ninguém vai descer de cruz. Né? Mas tem muita gente que às vezes é explosiva. Eu já fui muito assim, explodir à toa. Né? Hoje não. Eu tenho temperança dentro de mim. Eu fico calado. A melhor estratégia é você calar, porque você tem um advogado que te defende e esse advogado nunca perdeu uma causa. A melhor coisa que você tem que fazer é calar, cala-se, emudeça. A ovelha muda. Né? Paulo estava, aqui está escrito no livro Paulo estava, ele não está mais aqui, estava vivendo uma situação extremamente difícil, olha aí, ele estava vivendo uma situação extremamente difícil, ele teria dezenas de motivos para fechar em si mesmo, né, para se fechar em si mesmo e sofrer sozinho em seu momento, mas não foi isso que ele fez, foi isso que Paulo fez, né? Ao contrário, além dele ir até Deus para encontrar respostas ao seu sofrimento,
ele também voltou a sua atenção às pessoas com quem já tinha iniciado relacionamentos profundos de amizade duradouro. Quanto mais ele sofria, mais ele se aproximava das pessoas. Quanto mais ele sofria, mais ele se aproximava das pessoas. Aí eu pergunto assim, qual de nós estamos vivendo isso hoje? É bom a gente parar, meditar um pouquinho, né, e ver como nós estamos levando nossa vida hoje diante de Jesus. O comportamento de Paulo foi o comportamento de Jesus. Nunca vi nenhum dos apóstolos que conviveram com Jesus tinha o caráter de Paulo. Ele não reclamava, ele ficava calado. E às vezes quando ele abria a boca, ele irritava os que estavam do lado dele, porque ele abria a boca com certeza que ele estava falando. Né? Ao observarmos a história de Paulo em Atos dos Apóstolos e as suas epístolas, vemos que seu ministério era mais eficiente quando contava com os seus amigos cooperadores. Quantos cooperadores nós temos hoje do nosso lado dentro da igreja? A luta da igreja, gente. Não é? A luta das pastoras da igreja para poder manter a igreja cheia, encher a igreja. É luta, é sacrifício. Elas têm cobrado da gente, elas têm passado informação, têm passado orientação, não para de trabalhar, é só pensar. Mas será que precisava naquela época, se a pessoa realmente, se nós somos realmente amigos da pastora Bianca, amigos da pastora Rosa, será que precisaria desse trabalho todo? Não. Bastaria elas manifestar a vontade e a gente já estava ali atuando e atendendo a necessidade dela. Tá? Quando ele se encontrava sozinho, ficava profundamente desanimado. Então, qual que era a ideia de Paulo? Sempre estar junto. Quando ele esteve sozinho na prisão, ele escreveu cartas para aplacar aquele sentimento sozinho, de ninguém liga para mim. Porque isso vinha sobre ele, está aqui. Ó. Quando ele se encontrava sozinho, ficava profundamente desanimado. E de tal maneira que não aproveitava oportunidades, né, que Deus lhe dava para pregar o Evangelho. Eu lembro, né, como se fosse hoje, eu estava passando uma situação muito difícil, né, porque eu tinha fechado a empresa, e às vezes os pastores me chamavam para pregar na igreja deles. O que você vai pregar? O que eu vou pregar, pastor? O que você quer? Prosperidade. Eu passando uma maior dificuldade na minha vida, os pastores chamavam para pregar o que? Prosperidade. E Paulo, sofrendo pra caramba, quiser pregar, você prega que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, né? Jesus Cristo nos ama. Né? O texto da lição aponta 4 pontos característicos de uma verdadeira amizade. Eu não fui no texto, não. Eu peguei na Bíblia. Né? Eu vou falar para vocês as 4 características de uma verdadeira amizade. A primeira, amor e compaixão. Nós temos que ter amor e compaixão pelas almas. Os amigos cristãos demonstram que tem amor e compaixão uns pelos outros, refletindo com essa ação o amor de Deus, o amor de Cristo. Olha aí, amor e compaixão. Será que nós carregamos? Essa aula hoje vai servir muito para a gente fazer uma reflexão de como nós estamos na presença do Senhor. Será que nós temos amor e compaixão? Tem dia que a gente, dentro de uma igreja, né? Aqui nem tanto, mas a gente é muito espezinhado. Você está ali servindo o Senhor, né? E às vezes você tem reações humanas. Você é humano, mas você tem que superar essa reação humana, sendo maior ainda do que o sentimento que você está tendo, é a compaixão e o amor. Então, uma das características da verdadeira amizade cristã é a compaixão e o amor. A segunda característica é a comunhão espiritual. Eles, né, aquele povo, os que estavam ao redor de Paulo, 2 ou 3 ou 4, tá? Eles demonstravam amor, eles demonstravam e compartilhavam a conexão espiritual profunda, orando uns pelos outros e se apoiando em sua caminhada com Deus. Aí eu vou voltar numa situação nossa aqui. Na terça-feira nós temos Uniora na igreja.
Quantas pessoas vêm orar, Denise? Normalmente? 6, né? 6. No máximo, né? É. No máximo. Denise, Samuel, eu e Mariana e a Denise, 5. Só essas pessoas, 5 pessoas, para orar, para carregar a carga dessa igreja inteira. E não vem ninguém orar com a gente. Ah, mas eu estou todo dia na igreja, então a gente tem que entender o que a gente quer realmente desse Senhor Jesus, né? Da grandeza dele. É triste isso, não tinha que estar falando isso para vocês aqui, mas estou falando. O Espírito Santo mandou falar. Né? A gente precisa de mais comunhão, né? A gente precisa de mais interação espiritual. Eu já consegui tanta bênção nessas orações que nós estamos fazendo aqui, que um período da oração, todos nós tiramos para orar por nós mesmos. A gente vai para os cantinhos, né? E ora por nós, para Deus abençoar a nossa vida, e Deus tem ouvido. Se as pessoas entendessem isso, se as pessoas entendessem que isso é a chave do sucesso do cristão, é a oração. Não tem outra. Não tem outra. Isso aqui está vindo lá da igreja do passado, né? A terceira característica é serviço de apoio mútuo. Né? Os amigos cristãos servem e apoiam uns aos outros, seguindo o modelo que foi Jesus, que serviu com amor e humanidade e humildade. Né? Como está o nosso serviço de apoio mútuo? Como que está o nosso serviço? Quando ele fala de apoio mútuo, é apoio a todos dentro da igreja. Como que está o nosso serviço? Isso aqui é para vocês refletirem, é para nós refletirmos. Eu também preciso de estar refletindo isso aqui, tá? E a quarta característica é perdão e graça. Eles praticavam e praticam o perdão e a graça, assim como Deus os perdoa e lhes concede graça. Olha que coisa tremenda. Você está lendo o livro? Não, não estou lendo o livro não, isso aqui eu escrevi. Ah, tá. Né? Esses pontos característicos da amizade cristã são fundamentais para uma relação saudável e edificante que honra a Deus, que honra ao Senhor. A igreja inteira tem que entender isso, não é só nós que estamos aqui, não adianta nós entendermos isso aqui e nós começar a praticar, sendo que as pessoas estão dispersas dentro da igreja. A gente está vendo as pessoas muito dispersas. A palavra está sendo pregada, a pessoa está saindo para tomar água, a pessoa está saindo para ir no banheiro. Né? Lá na igreja católica, eu não era muito frequente da igreja católica não, mas lá na igreja católica não tem banheiro para você ficar indo não. Enquanto o padre estiver fazendo uma homilia lá, você é obrigado a ficar sentado e calado e quietinho no seu canto. Mas aqui tem banheiro, aqui tem um cafezinho. Tem gente que sai do culto, eu fico observando, vai lá no copinho de café, tomar café. E lá no culto, a pregação acontecendo, o fogo está caindo, mas aquele fogo não vai cair naquela pessoa, não vai queimar aquela pessoa. Por quê? Porque as pessoas estão sem compromisso, estão dispersas. A igreja virou um clube social, onde se reúne ali 1 hora, 1h30 para o social. Eu vi o amigo, eu vi não sei. Né? É o social. Infelizmente é isso aí. Chave para um modelo de relacionamento saudável. A chave de um relacionamento saudável é a confiabilidade. E Timóteo é um excelente modelo. Aí está escrito exemplo. Exemplo é o diabo. Tudo que vem do diabo é exemplo. O que vem do Senhor é modelo. Tá? Eu risquei essa palavra e escrevi modelo. Tá? Modelo disso. Timóteo era modelo de um homem de Deus. Paulo era modelo de um homem de Deus. Epafrodito era modelo de um homem de Deus. Aí eu pergunto, nós somos modelo de homem de Deus? Então, quando eu falo homem, é homem e mulher. Nós somos modelo? Como é que está o nosso relacionamento? Paulo enviava Timóteo numa missão específica. Né? Quando ele mandava, né, o Timóteo com frequência, ele enviava ele em missões específicas. Vai fazer isso, isso e isso. No caso da missão especial a Filipos, o apóstolo procurou ressaltar a razão porque o jovem Timóteo estava qualificado para a tarefa. A ninguém tem igual sentimento. Ele falou isso, ele não tinha igual sentimento com ninguém.
E as pastoras nós sentem isso hoje, tá? Pastora Rosa, pastora Bianca, dentro da igreja, sente isso aí hoje. Sente isso, estou falando para vocês. O que Paulo sentia lá, né, aquele sentimento de somente ter alguns colaboradores, elas sentem isso. Numa igreja de quase 300 membros, elas estão sentindo esse vazio. Talvez não pelo fato de que alguns buscam o seu próprio, né, o que é seu próprio, ao invés de buscar o que é de Cristo. É outra situação que a gente vê muito, né? Isso é no pastorado. Eu vou ter uma igreja, daqui um pouquinho estou bem sucedido. Então. A igreja não é a função de você estar bem sucedido financeiramente. Tá? O seu bem sucedido financeiramente é consequência do seu amor a Deus. É diferente. Tem pessoas que pensam, vou abrir uma igreja, vai estar cheia, vou ter muito dízimo, vou ter dinheiro, vou comprar mansão, vou comprar carrão. Está vazio, muito vazio. Infelizmente está vazio. Né? Nós temos que estar na igreja servindo ao Senhor, colocar o nosso coração na mão do Senhor, né? E agir por Ele. Não preocupe, quando eu vos enviei para fazer a pregação do Evangelho, Ele falou com os apóstolos, sem sandália, sem alforje, porventura vos faltou alguma coisa? O que eles responderam? Nada, Senhor. Nada nos faltou, porque eles foram desprendidos. Primeiro, integridade é a garantia da curabilidade. A mais importante qualidade de Timóteo era a confiabilidade. O Paulo confiava nele. Ele era uma pessoa de igual sentimento. Paulo via que o sentimento que Paulo tinha, Timóteo tinha também. Será que o sentimento que eu tenho, que o Ronaldo tem, eu tenho? São coisas que estão sendo colocadas numa balança para ser pesada e analisada com calma. Não adianta nada nós ficarmos, né, no serviço do Senhor, como pastores, como diáconos, ou como obreiros, ou sei lá, outro título que possa ser colocado, se nós não temos o sentimento de amor no coração, né? Aquele sentimento lá que eu falei para vocês que faz parte da característica, né? Amor e compaixão. Se nós não tivermos amor e compaixão, não resolve nada. Amém? Amém. No caso da missão especial de Filipos, o apóstolo procurou ressaltar a razão. Desculpa. Ele era uma pessoa, Timóteo, ele era uma pessoa de igual sentimento. Isso significa de uma pessoa com a mesma alma dele, né? De um mesmo ânimo e de um mesmo modo de pensar. Olha, eu lembro disso quando a gente estava lá no comecinho, né? Quando eu fui para a igreja, né? E quando eu fiz o Instituto Teológico, quando eu fui chamado para ser diácono, eu fui diácono um tempo, né? Depois que eu passei pela convenção, eu fui pastor, né? E os trejeitos do nosso pastor, nós também manifestávamos os trejeitos dele. Comunhão, o jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de agir, né? Se nós não incorporarmos, né, como a pastora Rosa anda, né, como os trejeitos dela, absorver aquilo, os trejeitos da pastora Bianca, se não absorver isso, não adianta nada. É aquela situação daquele barco grandão que tem 12 remadores, né, que cada um rema de um jeito. O barco não caminha, mas todos têm que remar do mesmo jeito, todos juntos. Você é observar os trejeitos, né? E seguir os trejeitos. Já pus foto para você. Beleza. Obrigada. Em outras palavras, Timóteo era alguém que partilhava da mesma visão. Aí está escrito partilhava. Ele não está mais aqui, né? Ele partilhava da mesma visão. Como é bom ter amigos com características,
né, desse tipo, né? Além disso, ele era muitíssimo respeitado pela igreja de Filipos. Por isso, né, as pessoas olhavam para ele e via Paulo, né? E Paulo queria que alguém, quando olhasse ele, visse Jesus. Olha a organização. Lá no livro de Josué, né, Deus é organizado. Deus chegou para Josué e falou assim: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora apronta-te, né, para assumir o lugar dele. Moisés era servo de Deus. Amém? Olha a organização. Josué era servo de Moisés. Moisés servia a Deus através de Moisés. Nós temos que servir a Deus através dos nossos líderes. Nós temos que falar a mesma língua, nós temos que andar nos mesmos passos, né? Isso é importante, gente. Aqui, Timóteo andava igual Paulo. E Paulo era servo do Senhor. Mas Timóteo servia a Paulo. Serviu o Senhor indiretamente através de Paulo. Ele era um homem de caráter aprovado. Olha que fantástico, né? O termo aprovado, dokine, que vem do grego, né, original, significa aprovado, obtido por meio de teste. Paulo testou ele o tempo inteiro, foi testando ele. E ele correspondia à resposta que Paulo queria que fosse dada através desses testes que Paulo fazia com ele. Por quê? Ele tinha incorporado o modus operandi, o modus vivendi de Paulo. Ele tinha incorporado. Quem olhasse para ele falasse: isso aí é Paulo. Não é Timóteo não, mas era Timóteo. Amém? O caráter íntegro de Timóteo lhe qualificava para representar Paulo tão bem quanto possível. Está vendo? Do contrário, ele não se tornaria um amigo de confiança deste grande apóstolo. Amigo de confiança desse grande apóstolo. Timóteo era submisso a Paulo. Nós somos submissos aos nossos pastores? A nossa liderança? É, lá a liderança inteira. Eu pergunto isso, né? Não estou perguntando para vocês, que eu sei que vocês são, né? Mas é uma pergunta que fica aí no ar aí, ó, uma interrogação grande. Nós somos submissos aos nossos pastores? Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, já fazia muito tempo que ele e Timóteo vinham caminhando juntos, num discipulado sério. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 1. Se você ler lá, você vai ver isso. Então já era hora de Timóteo representar, né, o seu discipulador e mestre. Ó, Paulo falou assim: já está pronto, eu vou deixar ele ir. Né? Ele possivelmente sentiu a incumbência, que a incumbência estava acima de suas forças. Humildade dele. Quem sou eu, né, para representar a pastora Rosa, representar a pastora Bianca, né? Estou tomando liberdade de falar uma situação aqui. Um dia a pastora Rosa falou comigo assim: Carlos, eu fui chamado para pregar numa igreja aí, numa reunião de empresários, né? E eu não vou poder ir porque é aniversário do meu neto, eu não posso deixar de ir no aniversário do meu neto, você podia ir para mim. Eu disse: vem aqui, pastor, estaremos lá. E eu tenho certeza que eu tentei fazer o melhor possível para que a imagem dela realmente ficasse marcada naquele lugar. Sabe, sabe o que é? Eu sei entender uma ordem. Eu vim de uma organização, né, do exército, que a gente aprendeu a cumprir ordem. Ordem é ordem. Foi dada, tem que ser cumprida. Mas o que eu fiz? Honrando ela. Eu estou aqui, né, mas é a pastora Rosa que está em cima do altar, pregando o evangelho, levando a palavra. Se fosse a pastora Bianca, seria a pastora Bianca que está, né, que está aqui nesse altar. Né? Humildade, gente. Né? Mas a igreja de Filipos precisava de um homem à altura de Paulo, e ninguém estava mais bem equipado do que Timóteo. Olha que fantástico, né? Ele estava mais bem equipado. Como é raro vermos alguém assim como Timóteo. Olha aí, ó,
Naquela época era raro ver gente assim. E hoje também é raro. Está mais raro hoje que naquela época. Hoje era para ser mais, né? As pessoas são mais próximas por causa dos meios de comunicação que a gente tem, mas está mais raro isso, né? Ou seja, destituído de egoísmo, né, que coloca os interesses dos outros acima dos seus. Timóteo era destituído desse tipo de sentimento, ele não tinha isso, esse egoísmo. Ele aprendeu com Paulo. Eu posso estar precisando, mas eu vou fazer aqui com que Paulo, né, que a imagem de Paulo esteja aqui presente, que eles estejam vendo em mim, Paulo pregando para eles aqui, né? Paulo apreciava essa natureza altruísta, né, de Timóteo. Ele apreciava isso, tá? Não é errado termos ambições, aí vamos lá, secundárias, como desenvolver nossos talentos, alargar nossas oportunidades, recebermos promoções em nosso trabalho, etc. Mas quando o reino de Deus e a sua justiça assume de verdade o primeiro lugar, a nossa vida e todas as demais coisas, né, por mais legítimas que sejam, não são mais para fomentar o nosso ego. O que eu quero falar aqui? Mateus 6,33, isso aqui, ó. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e toda a sua justiça. E as demais coisas. O que são as demais coisas? Tudo que nós necessitamos para sobreviver, para ter uma vida digna, honrada, né, vos serão acrescentadas. Quem está falando isso? Jesus falou isso. Busca primeiro. Tem gente que está fazendo o contrário, né? Tem gente que está buscando primeiro melhorar de vida para depois servir o Senhor. Servir o Senhor não é trazer dízimo e oferta na igreja, não. É muito além disso. Eu conheço muito dizimista, muito ofertante, fiel, que tem um comportamento completamente errado. Principalmente fidelidade. Será que o Senhor se agrada disso? Esquece, né, que o Senhor manda assim: se você trouxe o seu dízimo ou sua oferta e vai consagrar, e você se sentir pecado na sua ação e no seu modo operante, você deixa lá no altar, do lado, não põe no gasofilácio, deixa do lado, vai no local, pede perdão, recupera a sua honra e volta lá e consagra o seu dízimo ou sua oferta. Por quê? As pessoas estão buscando primeiro servir a si mesmo para melhorar de receita, né, para comprar carrão, para vestir roupa boa, né, para vir para a igreja, aí você consagra o dízimo e a oferta. O Senhor deu mais valor no dízimo daquela velhinha, que ele deu a moedinha que ela tinha lá, os centavinhos que ela tinha, do que daquela multidão de ofertas grandes que foi colocada no altar. Porque o que ela deu foi tudo que ela tinha, foi o coração dela. E os outros estavam dando a sobra. Temos que admitir o fato de que o tipo de relacionamento entre Paulo e Timóteo vai além de estar juntos no culto, olha aí, os cultos, de saber nome e endereço dos outros, uns dos outros. A questão aqui é envolvimento pessoal e dar aos outros tempo, energia, inteligência, bens e oportunidades. Caminhada com os discípulos. Timóteo seria enviado a Filipos para dar ajuda prática aos filipenses, onde o verbo cuide está no futuro, cuidará. Na caminhada de discipulado de Paulo, Timóteo tornou-se uma pessoa que pensava como o Senhor Jesus. Olha aí, ó, o caráter de Paulo refletiu o caráter de Jesus. As ações de Timóteo referiam às ações de Jesus, tá? Os seus interesses estavam voltados para a igreja de Paulo, tá? O interesse dele estava voltado para a igreja. Então, essa é a razão porque ele era a única pessoa disponível e qualificada para a tarefa de pastorear os filipenses naquele momento crucial. A igreja de Filipos o respeitava por isso. Que tremenda atitude de servo tinha esse moço. Será que alguém olha para nós e fala assim: que tremenda atitude tem fulano, ciclano, beltrano? A igreja tem que reconhecer isso em nós. Nós somos, que somos mais firmes na fé, somos responsáveis
pela a quantidade de pessoas que tem na igreja. As nossas ações refletem em menos ou mais pessoas. Amigos que sejam companheiros e apoiadores. É outra parte. Paulo fala agora de seu outro amigo, Epafrodito, né? Morador de Filipos, que significa amoroso. Epafrodito significa amoroso. O que é? Amor e compaixão, né? Ele foi encarregado pela igreja de Filipos para levar presente em dinheiro a Paulo na prisão de Roma, em Roma. Está lá em Filipenses 4,18. Ele era emissário especial dos filipenses a Paulo. Ao referir-se a ele, Paulo chama primeiro de irmão. Alguém que compartilhava da mesma fé a nível comum. Tá? Depois Paulo diz que ele é cooperador. Alguém disponível para prestar serviço ao trem ou ajudar. Este já é um nível mais profundo. Portanto, não é para qualquer pessoa, mas alguém que está associado interiormente conosco. As pessoas, né? Hoje nós temos aí uma outra situação, né? Eu sempre gosto de falar assim: Ronaldo é meu amigo e meu irmão. Ele é meu amigo e meu irmão, né? E tem muita gente que fala assim, né? Tem um ditado que diz que tem mais amigos, são mais amigos que os irmãos que a gente tem. Né? Não que você precisa estar ali te ajudando, te dando na mão, estendendo o braço, né? A necessidade de companhia de julgo. O que é julgo? Julgo é a pessoa seguir as determinações com disciplina. Julgo é isso. Julgo não é peso, né? É seguir determinação. Você tem que sair daqui e ir lá para o portão da igreja. Então você vai sair daqui e vai lá para o portão da igreja. Com disciplina. Não é correndo, não é espavorido, apavorando os outros. É com disciplina. Isso é julgo, né? Paulo disse que Epafrodito é um companheiro de lutas, colega de julgo, segue junto, no mesmo ritmo, tá? Alguém que é amigo nas horas difíceis, mais difíceis. Este é um nível profundo, pois fala de ser companheiro nos conflitos, como soldado cristão. Este amigo de Paulo provou ser mais do que cooperador. Ele se juntou a Paulo em conflitos contra os inimigos do Evangelho, que é difícil naquela época, hein? A perseguição era grande, né? A perseguição era grande. Ele era um companheiro de lutas, um companheiro de fé no trabalho e nos perigos. Paulo utilizava a figura do soldado que num jogo ou num combate oferece voluntariamente a sua vida. É na guerra que a gente vê isso, né? O amigo é ferido, aí o outro que não está ferido vai carregar o amigo que está ferido para não deixar ele morrer ali na mão dos inimigos. Ele está dando a vida dele ali. Ele também pode, da mesma forma que o outro toma um tiro, ele pode tomar também, né? Você tem amigos? Nós temos amigos? Mais uma para reflexão. Na hora do conflito, eles ficam juntos com você. Ou na hora do conflito, eles ficam junto com você ou pula fora. Na hora que você está passando por luta, por dificuldade, quem está do seu lado? Nós temos que analisar isso com bastante frieza. Quantas vezes nós já nos sentimos sozinhos, né? Eu já senti isso aí. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu já senti sozinho. Estou sozinho nessa batalha. Com a minha família unida dentro de casa, mas eu não posso contar com eles. Eu tenho que contar com a minha astúcia, né? Como diz o Chapolin lá, e com os meus relacionamentos para me sair daquela situação. Quantas vezes dentro da igreja nós olhamos assim e a gente está sozinho? O termo auxiliar vem do grego leitorgos, em sua necessidade ou para desenvolver uma função sacerdotal. Em relação à necessidade de Paulo, aponta para a nossa responsabilidade de servo ou alguém que assume uma missão espontaneamente. As pessoas têm que ser espontâneas quando assumem conosco o relacionamento com Cristo.
As pessoas espontâneas são verdadeiras. Tá? O próprio Paulo se chama de auxiliar de Jesus aos gentios. Quando ele chegava, está lá em Romanos 15, 16, quando ele chegava, falava assim: eu sou auxiliar de Jesus. Será que nós precisamos de ter, né, aquele encontro que Paulo teve, né? Mudou o nome dele, ele era Saulo, tal do cavalo. Ele não ficou cego, ele já era cego. Quando ele andava atrás dos cristãos, matando cristãos, ele era cego. Aí ele entendeu qual que foi a cegueira aquela cegueira física dele foi para mostrar como ele era cego antes. Qualidade de serviço abnegado e sacrificial. Olha a qualidade. Epafrodito era um emissário da igreja de Filipos para cuidar de Paulo. Isso aqui foi em 25, né? Antes de Cristo. Não, desculpa, depois de Cristo. Mas ele demorou em chegar em Roma, onde Paulo estava. A razão é que ele, Epafrodito, adoeceu mortalmente no caminho. É o inimigo, né, gente? É o inimigo, tentando ceifar a vida dele. Paulo diz que ele, se ele tivesse morrido, teria sido tristeza sobre tristeza. Esse 25 aqui é o versículo, tá, gente? Mas Deus se compadeceu dele, livrando-o da morte. Tá? A notícia da doença de Epafrodito chegou a Filipos e deixou os irmãos muitíssimos preocupados com o fato. Mas aí eu pergunto para você: qual irmão que saiu lá de Filipos e foi lá onde Epafrodito está para socorrer ele, para ajudar ele? Não foi ninguém. Tá? Presta bastante atenção nisso, né? Por essa razão, Paulo decidiu mandá-lo de volta, recomendando como sendo um servo de Deus, digno de honra, pelo fato de cumprir as suas obrigações a ponto de quase morrer. Ele era para ter que ficar com o Paulo lá na prisão, lá, ficar lá servindo ele e tudo, mas o Paulo falou: não, volta para lá, que lá que eles estão precisando de você. Ninguém veio atrás dele, e ficaram sabendo que ele ficou doente. Epafrodito não estava apenas doente, mas quase à morte. Seja, às portas da morte. Ele se expôs a algum risco que quase lhe custou a vida, só para estar junto do seu amigo e socorrê-lo. Lá no princípio nós não falamos isso? Aquele que é amigo dá a vida pelo outro amigo? Eu vou morrer, mas eu vou ser o servo de Paulo. O fato é que Epafrodito colocou em jogo a sua vida em favor de Paulo. Olha aí, você tem amigos assim? Olha outra reflexão. Temos amigos assim? Até que ponto eles estão prontos para arriscar, né, as suas vidas em seu favor? Até que ponto nossos amigos, né, estão a ponto de sacrificar a sua vida em nosso favor? Até que ponto? Isso é para reflexão, né? Você vai ler nessa semana, você que tem o livrinho aí, você vai ler segunda-feira, amanhã, Filipenses 2, né? Do 19 ao 20, você vai ler na terça-feira, Filipenses 2, do 21 ao 22, e sequentemente. E vai meditar nesses questionamentos que foi colocado aqui. Concluindo, então, a igreja deveria ser um contexto em que tem maior chance de servir uns aos outros, porque é um ambiente de relacionamento íntegros, que facilita o compartilhar das necessidades de forma clara e objetiva, dando base, assim, para oração, acompanhamento posterior. Não é possível andar junto com alguém se não estiver no mesmo espírito que nós. A pessoa tem que estar no mesmo espírito que nós tem que andar junto. Amém? Perspectivas e sonhos alinhados com o nosso. Então, a igreja precisa de ter esse comportamento de Paulo. Esse caráter de Paulo tem que ser gerado em nós. Se você buscar servir o Senhor Jesus com integridade de coração, guardando aquelas 4 características: amor, compaixão, comunhão espiritual, serviço
de apoio mútuo, e perdão e graça, você pode ter certeza absoluta que você está servindo o Senhor, você está servindo o seu pastor. Isso aqui que é caráter da pessoa, do servo de Deus, caráter cristão. Isso é o caráter cristão. Amém? Amém. É que realmente esse livro de Filipenses é um livro bom para nós refletirmos sobre os nossos caminhos, né? Sobre as nossas andanças diante do Senhor. É importante que você reflita nisso, né? E com essa reflexão, mude o seu comportamento, mude o seu modo de agir, seu modus operandi, né? Mude a sua forma de abordar as coisas, né? Como nós estamos falando aqui hoje, e acredito que outras pessoas vão estar vendo esse vídeo, né? Eu deixo para as pessoas que estão assistindo também de casa, né? Que meditem sobre isso. Não adianta nada nós virmos à igreja, congregar e sair daí, acabar o culto, sair da igreja rindo, vai embora para casa. Não é só isso. A igreja é muito além disso. A igreja é um lugar de comunhão, de convicção, né? De fé, de renovação, de restauração. Essa é a igreja que nós precisamos, de cura, né? Tanta gente enferma dentro da igreja, né? Que precisa de cura. Então nós somos responsáveis por essas curas. Amém? Né? Que isso possa estar realmente no nosso coração, nós que estamos aqui, os que estão vendo de casa, né? Isso é importante estar no nosso coração. Se não for criado esse ambiente, para que nós estamos reunindo? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente, que vocês possam realmente tomar conhecimento desse desenvolvimento de Filipenses aqui, e que realmente isso signifique para nós aqui que estamos aqui, né, para vocês que estão assistindo, né, se torne uma referência para que nós mudemos a nossa forma de agir, o nosso modus operandi. Amém? Que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Amém.